Dia 5, o trono do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Jesus não está pedindo apenas um lugar na sua vida, ele está reivindicando o trono. Se ele não for o centro, qualquer outra coisa será. E tudo que ocupa o trono no lugar do noivo se torna um ídolo, mesmo que se chame ministério, mesmo que se chame promessa ou família. O primeiro amor não é uma emoção que passa, é uma posição de governo no coração. Em Apocalipse 2, Jesus disse à igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso é a primeira das 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso não era uma igreja qualquer, era uma igreja apostólica, plantada por Paulo, regada por Apolo, pastoreada por Timóteo e ensinada por João. Eles sabiam identificar heresias, sabiam defender a sã doutrina, eram perseverantes, trabalhadores, incansáveis, mas eles abandonaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso ainda era igreja, mas já não era noiva, porque não existe noiva sem desejo. O problema não era o que eles faziam, o problema era quem deixou de ser o motivo. E essa é a provocação que o Espírito está trazendo a você hoje. Quem está sentado no trono do seu coração? Se não for o noivo, qualquer outra coisa vai roubar a sua paixão, seu tempo, sua energia. E talvez você ainda continue ativa, mas já não esteja mais desperta. Continue fazendo, mas já não esteja mais amando. Continue em pé, mas já tenha se esquecido do motivo. O primeiro amor não é um convite para voltar a um sentimento, é um decreto do noivo. Volta para mim. E o que é uma noiva sem desejo pelo noivo? O primeiro amor é Jesus. E restaurar esse amor não é sobre sentir como antes, é sobre voltar ao centro, ao motivo, ao noivo. O motivo nunca foi o ministério. O motivo nunca foram as promessas. O motivo nunca foi o seu chamado. O primeiro amor não é apenas uma fase bonita da vida cristã. Ele é o coração do Evangelho. É a consciência de que tudo, absolutamente tudo existe por causa dele e para ele. É viver com a certeza de que se tudo fosse tirado, mas ele permanecesse, ainda assim você teria tudo. Mas o que acontece quando o motivo deixa de ser o centro? Quando ele se torna coadjuvante nas próprias obras que fazemos em seu nome. O noivo não é a motivação para que você produza mais. Ele é o próprio objetivo. Não se trata de voltar a servir com mais empenho, mas de voltar a viver com o coração cativado pela beleza dele. O amor como governo. No original grego, a palavra para primeiro em Apocalipse 2:4 é protem. Ela não fala apenas de ordens de tempo, mas de supremacia, prioridade, centralidade. Jesus estava dizendo: vocês deixam de me colocar em primeiro lugar, eu não sou mais o centro. Você entende a gravidade disso? Não está pedindo ser lembrado entre tantos outros. Ele está exigindo o trono. Se ele não for o primeiro, ele não será o segundo. Porque o amor dele não divide espaços. E talvez seja a maior tentação da noiva nesses dias, trocar o noivo pelo próprio casamento. Amar o que ele dá mais do que ele mesmo. Colocar o ministério, os dons ou as promessas no centro. Mas quando o motivo deixa de ser o noivo, tudo perde o sentido. Você não perdeu Jesus porque pecou. Você perdeu quando parou de se importar em estar com ele. E hoje, Jesus está pedindo um retorno. Esse é o chamado. Voltar à fonte, não ao ministério. Voltar ao secreto,
não a performance. Voltar ao amor, não a agenda. Não confunda atividade com intimidade. Não confunda movimento com motivo. Não confunda obra com amor. O noivo não está interessado em tudo que você faz se o coração não estiver rendido. Ele está atrás de paixão, ele está atrás dos olhos ardendo, ele está atrás do primeiro amor. A ordem divina para o retorno, Jesus nos deu a rota clara. Lembra-te onde você me perdeu de vista como centro, onde deixei de ser o motivo, traga à memória o lugar da queda. O que mudou? O que esfriou? Onde você se perdeu? Não ignore o ponto da queda, volte ao lugar onde o perdeu. E talvez esse lugar para você tenha sido quando você começou a servir mais do que ouvir. Quando ficou magoada com pessoas e afastou sem perceber. Quando a correria da vida tirou o tempo da comunhão. Quando pecados sutis começaram a enfraquecer suas sensibilidades. Quando amar virou teoria e não mais prazer. Arrepende-te. Voltar ao primeiro amor não é apenas se emocionar de novo, é realinhar o coração para que ele seja o motivo outra vez. Essa é uma das palavras mais lindas da Bíblia, mesmo sendo tão mal compreendida. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma decisão de volta para casa. É uma mudança de direção. É uma entrega do coração que diz: Senhor, me perdoa por ter colocado outras coisas no teu lugar. Eu quero voltar. A palavra no original grego é metanoia, mudança de mente, mudança de rumo. É como se Jesus dissesse: se você quer voltar a me amar como no início, vai ter que mudar o caminho que escolheu percorrer. E isso começa na mente, na forma com que você vê Jesus, na forma com que você enxerga o tempo com Ele, na forma como você valoriza a presença dEle acima de tudo. Arrependam-se, não apenas do que fez, mas do que deixou de fazer. Do tempo que não deu, do amor que esfriou, do secreto que ignorou. Volta às primeiras obras. Não apenas repita hábitos, mas volte a me buscar porque o ama. Não para receber algo em troca. Restaure a fome, a pureza, a entrega. Essa é a terceira chave. Não adianta só lembrar. Nem basta apenas se arrepender, é preciso voltar a fazer o que fazia quando seu coração era puro. Jesus não disse apenas volte a me amar, ele disse pratica as primeiras obras. Mas quais obras? Será que ele está dizendo para fazer mais coisas? Voltar a servir mais? Voltar ao ministério? Não. As primeiras obras não são tarefas, são respostas. Lembra do que fazia quando o conheceu? Você chorava só de orar. Lia a Bíblia como se cada palavra tivesse sido escrita para você. Cantava como se ele estivesse no quarto. Se arrependia rápido, com o coração quebrantado. Desejava estar com ele, mais do que ser usada por ele. Essas são as primeiras obras. A forma como você amava antes de se distrair. Voltar às primeiras obras é voltar a fazer por amor e não por obrigação. É fazer sem querer ser vista. É voltar ao simples, ao secreto. É deixar de lado o movimento e reencontrar o motivo. O custo de perder o motivo. Quando o noivo não é o centro, outra coisa será. E todo ídolo
mesmo que se chame ministério, família ou sonho, vai nos afastar da preparação real. Sem o noivo como motivo, a lâmpada apaga, o azeite seca, a porta se fecha. O espírito do noivo está passando por entre as lâmpadas, e se ele te visitasse hoje, encontraria fogo? Ou apenas vestígios do que um dia queimou? Esse não é só mais um devocional. Sinta o Espírito te chamando de volta à presença. O tempo está acelerado e a única coisa que permanecerá será o amor. Volta. Volta para aquele que te conhecia antes de você ter nome. Volta para o quarto onde ele te esperava. Volta para o lugar onde o amor era simples. Você foi feita para queimar, para andar com vestes brancas, olhos apaixonados e lâmpadas cheias. Mas o mundo tentou te distrair. As dores tentaram te endurecer. E o tempo tentou te convencer de que era normal amar menos. O noivo está voltando. E ele está vindo buscar uma noiva de olhos acesos e corações rendidos. Você quer ser noiva? Então ele te diz: volta, porque eu nunca saí do lugar onde te encontrei pela primeira vez. Esse capítulo não termina aqui. Ele só termina quando você se ajoelhar, quando abrir o quarto, quando o coração voltar a queimar. Esse é o começo do retorno, porque antes de levantar ministérios, dons ou missões, Jesus está levantando noivas e Ele está chamando você.